Aí uma pecinha de cobre portuguesa super legal. Essa aqui foi cunhada entre 1521 e 1557, durante o reinado de João III. Mesmo sendo uma peça portuguesa cunhada para circulação no território português, né, essas moedas acabaram chegando aí à colônia brasileira, né, e existem diversas leis e relatos que citam esse tipo de peça e a circulação dela, né, entre os brasileiros aqui. Então, de certa forma, é uma moeda que faz parte, mesmo que extraoficialmente, da numária brasileira. Né? Peça bem rústica aí quanto à sua cunhagem e abertura do cunho, né? Legenda tanto quanto irregular, enfim. Mas peça muito bacana e muito interessante da coleção brasileira. Tá aí um bonito vintém, 1778. Pecinha aqui, Maria e Pedro, né? Então é uma peça feita em Lisboa para circular no Brasil. Chama atenção aí, além do ótimo estado de conservação, é que ela não tem o carimbo escudete, que é aquele carimbo com o escudo português aplicado na grande maioria dessas peças. Como elas estavam em circulação quando a chegada da família real no Brasil e da aplicação do carimbo escudete, a imensa maioria delas vai vir já com esse carimbo. Então aí a gente acaba relevando a peça ter o furo, justamente por ela estar sem esse carimbo. Pátina também muito boa, pátina escura, bem uniforme na moeda. É uma bonita peça do Brasil Imperial, essa aqui do Pedro I, né, o primeiro reinado, então, de 1828, feita em Cuiabá. Então dá para ver o C ali logo após a data. Isso que era uma moeda de 40, que acaba recebendo aí, posteriormente, em 1835, o carimbo de 10, o dito carimbo geral. Então aí adequando o peso ao seu valor facial. Uma vez que nesse período aqui as moedas ainda valiam o seu peso em metal. Aqui dá para ver a coroa bem característica da cunhagem de Cuiabá, né, e a marca do carimbo geral, que acaba aí estragando, né, parte do brasão imperial. Então, pecinha bem legal, bem interessante. Temos aí uma outra pecinha de cobre do Brasil, primeiro reinado, Dom Pedro I, essa aqui de 1829, Rio de Janeiro. Em teoria, porque é uma peça falsa, então a gente não sabe onde foi produzido, mas leva aí a letra monetária do Rio de Janeiro. 1829, vocês podem reparar o 2 e o 9 da data bem fora do padrão, assim como as demais letras da legenda. Reparar ali que no Brás de Brasil também o A não tem o traço interno. Falsa, assim como a moeda, provavelmente também esse carimbo geral, que tem o fundo bem irregular e os numerais ali bem diferentes do que se espera num carimbo geral. O carimbo geral é sempre, na maioria das vezes, aí, bem aplicado e um carimbo com as letras e o fundo linhado bem irregular. Que a gente também pode ver aí que o brasão imperial e a coroa é um pouco diferente do que se esperaria numa moeda autêntica. Conhecido carimbo aí da numária brasileira, o igó, só ou icó, né, diversas variantes existem, faz referência aí a uma revolta regencial ocorrida em 1832, liderado por Joaquim Pinto Madeira. Então, um aí dos diversos levantes durante o período regencial, ou seja, entre o governo Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro II ainda muito criança para assumir o governo, né? Então, seguindo a Constituição, aí existir um governo das regências, que não agradou todo mundo. O Kurt Prober vai dizer que esse carimbo é uma invenção, né, que não tem nada a ver com a realidade, essa revolta, e foi tudo uma armação. Enfim, mas está aí um carimbo bem conhecido da numária brasileira, aqui sobre um vintenzinho, provavelmente do Rio, já que a data não é visível. É uma bonita pecinha de níquel, essa aqui, 100 réis de 1934, legenda República dos Estados Unidos do Brasil, e a data entre estrelas, colar de pérola em volta do valor e a denominação. Aqui do outro lado nós temos
a liberdade e as estrelas representando aí então os estados da nação. Essa pecinha aqui, sempre para você saber se ela está em bom estado de conservação, você deve ver o cabelinho da liberdade. A primeira parte aí que desgasta dessa peça é o cabelo. Repare que em grande maioria todas elas vão ter o cabelo chapado, sem volume. Então, para bater o olho de forma rápida e saber se está legal a pecinha, é olhando o cabelo. Tá aí um bonito 300 réis de 1940, esse aqui de níquel. Essa moeda aqui é a última série de réis que foi cunhada no Brasil durante o governo estado-novista, né? Então, o governo ditatorial de Getúlio, aí nos moldes do nazifascismo europeu. Então, ele, como chefe de Estado, sai em todos os valores das moedas da última série de réis e também em todos os centavos da primeira série de cruzeiros. O cruzeiro aí entra em circulação em 1942, um plano novo econômico na tentativa de superar a crise econômica em função do andamento da Segunda Guerra Mundial na Europa. Essas moedinhas aqui são super comuns, mas sempre difícil de achar em bom estado. Então tem que sempre olhar a orelhinha e o cabelinho do Vargas. Se ele está com a orelha bonita e tem cabelo, isso quer dizer que a moeda está bonita. 1942 tem início aí a cunhagem do cruzeiro. Nos valores de 10, 20 e 50 centavos, estava presente a efígie do então chefe do Estado Novo, Getúlio Vargas. Essas moedas são, em sua maioria, de bronze e alumínio, bem amarelinhas. Mas existem algumas datas específicas que a gente tem o tal do níquel rosa, como aqui no exemplo da moeda à esquerda. Então, devido a uma liga um pouquinho diferente aí na quantidade dos metais, ela tem aí uma coloração diferente, sendo uma variante interessante. Isso também acontece em outras séries aí das moedas brasileiras, então uma característica sempre legal de perceber.